Olá, muito boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma live preparatória para o primeiro Fórum Estadual Municípios Lixo Zero do Estado do Pará. Vamos aguardar mais um minutinho que o pessoal está chegando. Olá, muito boa noite, meu amigo Dionísio. Boa noite, Alexandre. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Vamos dar início a mais uma live preparatória ao primeiro Fórum Estadual Municípios Lixo Zero do Estado do Pará. É uma grande satisfação que a gente está recebendo hoje meu amigo de longa data, professor da UFPA, Dionísio Sampaio, professor do campus Bragança, da Universidade Federal do Pará. E a gente vai estar... Esse é o objetivo dessa live, e de outras, né, que já aconteceram, das próximas que ainda virão, são preparatórias a um debate que a gente vai realizar no próximo dia, na próxima quinta-feira, 24 de agosto, no auditório da Faculdade Estácio, campus Ananindeua, o primeiro Fórum Estadual Municípios Lixo Zero, no estado do Pará, onde o foco central desse debate é trazer soluções para a construção de cidades inteligentes e sustentáveis na Amazônia. E claro que não podia ficar de fora o debate, o grande debate ambiental do momento na região metropolitana de Belém, que é a questão do aterro sanitário. Né? O aterro sanitário que hoje é 21, né? Falta menos de 10 dias para ele se encerrar suas atividades, e as prefeituras da região metropolitana de Belém ainda não apresentaram uma solução para a questão dos resíduos sólidos da região metropolitana. Isso é muito grave. A nossa ideia, enquanto Instituto Lixo Zero Brasil, é que os aterros sanitários fossem mitigados, né? Que pelo menos 90% do que vai para os aterros sanitários fosse desviado dos aterros sanitários e dado outros usos, como a reciclagem, a compostagem, que principalmente que material orgânico é 50% do que vai para os aterros sanitários. É essa a nossa ideia, enquanto Instituto Lixo Zero Brasil, compartilhar com a sociedade a disseminação desse conceito para mitigar o uso de aterros sanitários no nosso país. Mas, num país, o Dionísio deve compreender esses dados melhor do que eu, dos mais de 5 mil municípios, 70% a 80% deles nem aterro sanitário tem, já estão na era dos lixões a céu aberto, sem nenhum tratamento dos resíduos sólidos. O aterro sanitário é a solução tecnológica proposta, inclusive, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, como uma alternativa para a gestão dos resíduos sólidos. A gente está num avanço ético e futurista ainda, enquanto Instituto Lixo Zero Brasil, em querer proporcionar uma cidade que seja mais harmoniosa com seus resíduos sólidos, onde consiga, e a gente mostra, comprova com fatos, que pode desviar até 90% dos aterros sanitários. Mas num cenário amazônico, principalmente, do estado do Pará, onde só há municípios, só há 3 aterros sanitários, e um prestes a fechar, e outro que a gente já sabe que está em fase de licenciamento, é muito pouco, é muito grave. Mas esse é um papo que a gente vai levar tanto no fórum quanto nessa live. Não me alongando muito, eu sou Alexandre Carvalho, como a maioria já deve me conhecer nas lives e por aqui. Sou embaixador referente no estado do Pará do Instituto Lixo Zero Brasil. Sou advogado de formação e sou o CEO da Hub Amazônia, consultoria, inovação e meio ambiente. E junto com a minha esposa, Sandra Carvalho, a gente leva como embaixador de Lixo Zero aqui na cidade de Ananindeua, no estado do Pará. Muito bom estar recebendo o Dionísio e vou dar a palavra total para ele. Alexandre, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer
quem está participando. Nós temos aí egressos nossos aqui da universidade, professora Iracilda, que é a nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UFPA, está prestigiando a nossa live. Então, estou muito feliz pelo teu convite, por estar batendo um papo, e agradeço, né? Ontem eu positivei para o Covid, essa semana vou ficar ausente das minhas atividades na universidade presencialmente, vou ficar só online ajudando o fórum. Lamento muito não poder participar no dia 24. Um forte abraço para você, para Fátima Langbeck, Sabatini, Cadmo, os colegas do Instituto Zero Brasil, né, do Lixo Zero Brasil. Um forte abraço e tenho certeza que vai ser um excelente evento no dia 24. Eu queria começar falando, a gente poderia seguir aquele nosso roteiro, um pouquinho o que me aproximou do Instituto Lixo Zero. Então eu já venho trabalhando há mais de 10 anos uma disciplina de educação e meio ambiente no ensino de ciências para alunos das ciências biológicas e ciências naturais aqui em Bragança. Então a gente fala da política nacional, a gente fala de educação ambiental, a gente fala do Convida, que é uma ferramenta para discutir, que é importante que o licenciado aprenda, para discutir a Agenda 21 dentro da escola. A gente fala da Agenda 3P, que é a Agenda Ambiental no Serviço Público, que tem uma obrigação, né, a UFPA aderiu à Agenda 3P e vai trabalhando com servidores, com as faculdades e institutos, a redução desse resíduo e a sensibilização. Então aí, eu acho que na pandemia que eu fiz a formação, e aí passei a conhecer o Instituto Lixo Zero Brasil, fiz a formação, me tornei embaixador Lixo Zero na cidade de Bragança, conseguimos articular a aprovação de um projeto de lei aqui para outubro da Semana Lixo Zero. Tive a oportunidade de ficar 6 meses em Florianópolis, com uma licença capacitação da universidade, em parcerias com a Federal de Santa Catarina, e me aproximei dos colegas do Instituto Lixo Zero lá em Santa Catarina, conheci a estrutura da cidade, a CONCAP, o trabalho que a CONCAP, a universidade, vem fazendo no município. Então, isso é que me atraiu, Alexandre, de estar junto no Instituto Lixo Zero Brasil, e estou muito feliz de juntar ações que eu já fazia na graduação, na especialização, e também vou estar orientando um aluno de mestrado de Belém, que está trabalhando a temática do resíduo sólido na Ilha Tucumbu. Perfeito. E como está sendo essa experiência, Dionísio, nessa disseminação do conceito de lixo zero? Como está sendo a receptividade na cidade de Bragança, enquanto ao lixo zero? Olha só, é um trabalho de formiguinha, tá, Alexandre? Então a gente vai sensibilizando as pessoas. Alguma parcela da população não conhece o Instituto Lixo Zero, conhece as ações de pesquisa que a universidade faz, tá? Por exemplo, a gente está fechando uma parceria com a Prefeitura de Bragança para monitorar, aqui nós temos a cidade, o Rio Cereja, que é um rio pequeno, importante, num processo de assoreamento absurdo, mata ciliar praticamente 90% exterminada, e a gente vem monitorando através de ecobarreiras. Então, em 2, 3 meses de coleta, segundo a prefeitura, está chegando quase 1,5 toneladas de resíduo. Então, o processo de educação ambiental a gente precisa fazer. E, claro, a gente vai falando da proposta do Instituto Lixo Zero, né? Nada de aterro sanitário. E aí, aos pouquinhos, as pessoas vão conhecendo dentro da universidade e fora da universidade. Lá para frente, eu sei que daqui a pouco tu vai estar me perguntando no nosso roteiro da questão da inovação. Eu vou deixar um pouco mais para frente. Porém, é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo aqui em Bragança. Eu já tentei sensibilizar colegas aqui de Augusto Correia, que é próximo, colegas de Tracuateua, um vereador da cidade de Primavera, depois de Capanema, Primavera,
é um egresso nosso das ciências biológicas, o Valdeir, que é um empolgado com a temática, um vereador muito atuante. Enfim, a gente vem tentando na nossa rede de contatos sensibilizar e falar um pouquinho do Instituto Lixo Zero Brasil, né? Acabou de entrar aqui, eu estou vendo aqui uma egressa nossa de ciências naturais que atua no município de Viseu. Eu não tive a oportunidade de conversar com os colegas do município de Viseu, mas está bem avançado. Há projetos de lei da Semana Lixo Zero aqui em Bragança, já foi aprovado e foi sancionado pelo prefeito, e eu estou numa fase de articulação em Augusto Correia, Tracuateua e Primavera. Mas é devagarinho, Alexandre, né? Não é fácil. Boa noite, Bárbara. Então, mas é importante a gente aproveitar essa capilaridade dos nossos egressos, porque o arcabouço existe. O que a gente precisa fazer é que tenha... eu vou deixar mais para frente. É a inovação que a gente precisa buscar. Perfeito. Eu acredito, Dionísio, também que a gente pode fazer, dentro dessa rede nossa de relacionamentos, esse contato que você está fazendo, o convite para essas pessoas ingressarem no Instituto Lixo Zero Brasil, enquanto embaixadores do Instituto Lixo Zero, nas suas respectivas cidades, e que possam estar junto conosco nessa disseminação do conceito lixo zero no Estado. É muito importante a participação de um número ainda maior de embaixadores e que eles sejam multiplicadores do conceito de lixo zero nas suas respectivas cidades. Pois o cenário da gestão dos resíduos sólidos na Amazônia eu vejo como o nosso grande desafio ambiental dos próximos anos e dos próximos meses, para ser mais urgente, né, aqui na região metropolitana. A gente fala, quando fala em meio ambiente na Amazônia, a gente fala muito da questão de floresta, de desmatamento legal, garimpo. Claro que a gente tem grandes urgências ambientais no nosso estado e na nossa região. Contudo, eu vejo que 70% da população da Amazônia está em centros urbanos. Não está mais na área rural, já estão em centros urbanos. Então, os problemas ambientais urbanos, que podem não ter grande evidência no momento, são o que mais atinge a sociedade. E mais do que nunca, a questão dos resíduos sólidos. Num cenário, no estado do Pará, como eu falei, só tem 3 aterros sanitários legalizados, pelo menos. O resto ainda está no cenário de lixões ainda. É uma realidade que a gente precisa mudar com urgência. Mas vamos avançar nesse debate. Dionísio, Bragança é uma cidade agradabilíssima. Já conheci, já tive a oportunidade de ir algumas vezes. Mas ela é conhecida basicamente pelo mangue que circunda a cidade, que é um ambiente ambiental assim, de transição, importantíssimo na relação das mudanças climáticas, pois em relação à floresta, a área de mangue que absorve uma quantidade ainda maior de carbono, segundo muitos dos especialistas. Então, ela se evidencia esse ambiente de transição entre o mar e a floresta. É um berçário de grande, uma variedade enorme de biodiversidade, é um berçário de espécies que se utiliza do mangue para a sua reprodução. E nesse cenário a gente vê que grande parte da poluição que vai ao mar é feita pela poluição plástica, né? Eu falo que o plástico foi a nossa grande, no passado, né, 30 anos atrás, foi uma das maiores invenções da humanidade. Porque trouxe para a humanidade o quê? Praticidade no nosso dia a dia. Contudo, com o passar do tempo, ele foi se tornando um grande problema ambiental, pois a gente não descarta ele de forma correta, não incentiva a reciclagem desse material, e muito grande, mais de 90% desse material plástico que a gente consome acaba no mar, gerando um grande problema. Então, qual é o impacto da poluição plástica nos oceanos e sua relação com o conceito de lixo zero e mudanças climáticas que você pode estar comentando conosco? Tá. Alexandre, quando eu estiver respondendo e a gente bater no papo sobre esse assunto, eu queria te pedir um favorzão. Para algumas pessoas que estão nos seguindo aqui, acompanhando a live, se puder postar o link do Instituto Lixo Zero Brasil, tá? Era legal os colegas acompanharem. Perfeito. Bom, é desafiador. Eu vou dar exemplos assim que a gente pode trabalhar.
Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo bem pontual, né? Uma empresa de canoagem me procurou como coordenador de extensão do Instituto de Estudos Costeiros, e eu também coordeno o Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Sustentabilidade, para poder a gente buscar uma parceria e fazer uma ação aqui na cidade, onde no mês de julho você tem a empresa privada, você tem o Instituto Federal do Pará, nós temos a UFPA em parceria com o Instituto de Estudos Costeiros, que é vinculado à UFPA de Bragança, a Cooperativa de Catadores Recicláveis, para fazer uma ação no mês de agosto, e a gente fazia algumas coletas no Rio Caeté. E culminar no dia 3 de setembro, no dia do biólogo. Né? O professor Aldemir, o diretor da faculdade, também está em parceria. O Instituto Federal também tem um curso de licenciatura, enfim, todo mundo unido. Então é importante a gente fazer esse trabalho e fazer uma ação de educação ambiental com a sociedade bragantina, porque, como você falou, o problema do plástico, eu acompanho o trabalho de pesquisa da Gleice, sendo orientada pela professora Lucy, com quantidade de garrafas plásticas internacionais. A gente tem um lixo internacional absurdo na praia de Ajuruteua, que está na invisibilidade de muitas pessoas. Porém, tem trabalhos de pesquisa acompanhando. Então é muito forte, por exemplo, o turista que está em Ajuruteua não vê muito resíduo. Porque todo resíduo ele vai se acumular na Vila dos Pescadores e na Vila do Bonifácio, devido à dinâmica das correntes. Tá? Então, é um problema, Alexandre, que não é fácil. A gente tem que entender que tem responsabilidades de quem produz o resíduo, né? Do poder público municipal, estadual, federal. Nós temos um arcabouço, nós temos uma política nacional muito importante, nós temos uma política de logística reversa, e daqui a pouquinho, lá para frente, eu vou falar qual é o nosso grande desafio e qual é a inovação que a gente precisa ter. Né? Também acabou de acompanhar a egressa aqui, Cristine Maia, professor Fernando Pina, da UFPA de Belém, está nos acompanhando aqui ao vivo. Obrigado, pessoal, pela participação. Enfim, então a gente tem milhares de problemas que não é fácil. A gente vem... E eu vejo muito importante a cooperativa participando. Tá? Nós temos uma cooperativa no município. Nós temos que fechar essa lógica, essa economia circular aqui no município. Mas temos falhas. Por exemplo, o interior, eu vejo algumas pesquisas avançando muito nos últimos anos e com experiências exitosas. Porém, eu vejo há 22 anos que eu atuo em Bragança, a gente está sempre transferindo o problema do interior para a capital. Então, Belém vai acumular toda a problemática. Vidro, não fazemos nada aqui em Bragança. Plástico, compostagem, tá para sair um artigo nosso que eu orientei da quantidade de resíduo orgânico que poderia ser direcionado da Feira Livre de Bragança para uma compostagem, Alexandre. Então os problemas são muitos, a gente tem as ferramentas à disposição, a lei precisa ser cumprida e principalmente a educação ambiental permanente, diária, na nossa casa, na empresa. A empresa que produz um resíduo, ela não faz favor, ela tem obrigação de dar um destino apropriado. E isso não vem acontecendo. Então a sensibilidade, a temática da sustentabilidade para alguns empresários, enfim. Então a gente tem muito desafio aí. Tem alguns trabalhos muito legais sendo feitos pelos colegas do Mangues do Brasil, aqui em Bragança, através do projeto Petrobras Ambiental, que vem fazendo direcionado com os ambientes do manguezais. O professor Marcos Fernandes, o John Lennon, que é o administrador do projeto, eles estão articulando uma renovação. Então, eles estão fazendo alguns trabalhos bem interessantes com a temática de resíduo no ambiente de manguezal. Perfeito. Eu vejo, Dionísio, que... uma coisa para complementar, Alexandre. As reservas extrativistas marinhas também vêm com um papel importantíssimo. E eu quero aqui, o que é de SESI, elogiar publicamente o trabalho que uma ONG, a RARI, vem fazendo nas comunidades das reservas extrativistas,
com trabalhos belíssimos, com grupos de mulheres empoderadas, danadas, fazendo um trabalho de reaproveitamento de resíduos de sucatas marinhas e gerando negócios, tá? Então, eu vou muito na linha da gente cumprir a responsabilidade de cada entidade, o papel da universidade, do poder público municipal, e que a gente pode resolver algumas problemáticas e gerar pequenos negócios para resolver nossas problemáticas ambientais. Eu vou muito nessa linha, viu, Alexandre? Eu acho que a gente pode ter uma cooperativa, a cooperativa de catadores transformando resíduo de vidro aqui em Bragança fechando uma parceria com a iniciativa privada para vender esse resíduo. Então a gente tem um acúmulo que fica aqui, não vai para nenhum outro canto, tá? Então as reservas têm um papel importantíssimo nas comunidades extrativistas marinhas que eu acompanho de Viseu, não, desculpa, de São Caetano de Odivela, Vigias até Viseu. Eu acompanho trabalhos belíssimos. Eu já acompanhei o trabalho da área ambiental, né? E o papel que ela faz com mulheres, principalmente, é muito interessante e deve ser uma iniciativa que deve ser ainda multiplicada e maior apoiada, inclusive pelo poder público. Eu vejo, Dionísio, a necessidade urgente de todos os atores, e quando eu falo todos os atores, eu incluo a sociedade civil, eu incluo nós somos partícipes também da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente tem que cobrar de todos a nossa responsabilidade, cobrar a responsabilidade do poder público e cobrar a responsabilidade das empresas, para que juntos podemos encontrar soluções para a questão dos resíduos sólidos. O que eu vejo, assim, que a gente já passou da hora da iniciativa privada trabalhar uma política de uma economia circular. Não faz mais sentido, num cenário de mudanças climáticas e num cenário onde há um avanço da pesquisa e há um avanço tecnológico, a gente continuar com um tipo de capitalismo predatório de retirar matéria-prima da natureza, consumir e descartar. Como se não tivesse um amanhã. Como se não existisse um planeta B. Não há um planeta B. Não há um planeta B. Tudo fica aqui nesse planeta. Tudo de nós fica aqui nesse planeta. Tudo de nós fica aqui nesse planeta. Então, a gente tem que compatibilizar, que a gente tem que compreender a nossa responsabilidade quanto à gestão dos resíduos. Nossa responsabilidade quanto à gestão dos resíduos. Estimular, enquanto políticas públicas, práticas de reciclagem. Para mim é incompreensível que 50% do que vai para os aterros sanitários seja matéria orgânica. Seja matéria orgânica, que poderia estar em grandes partes de compostagem, auxiliando uma agricultura mais orgânica, com menos agrotóxicos, fortalecendo todo um processo de segurança alimentar da sociedade. Isso a gente pode fazer com políticas públicas que estimulem a compostagem. A gente pode, o poder público, a iniciativa privada, perdão, pode compreender e a necessidade que a reciclagem, por exemplo, estímulo à reciclagem, pode ser um bom negócio. Um bom negócio, inclusive, para aquelas empresas que não precisam mais consumir tanta matéria-prima originária da natureza. Pode reciclar, fazer um novo uso e gerar um novo ciclo econômico a partir da reciclagem, por exemplo. Eu também vejo a necessidade urgente do poder público, enquanto tratar de uma política municipal de resíduos sólidos, uma política municipal de resíduos sólidos, e estimule a criação de aterros sanitários, por exemplo, que é importante ainda, mas não pode deixar de incluir as cooperativas de reciclagem. Um dos grandes debates que a gente está tendo em Belém, nessa questão, uma das grandes críticas que a Prefeitura de Belém está enfrentando nesse debate que ela está fazendo da nova licitação para um novo aterro sanitário, é que beneficia mais as empresas que vão trabalhar com resíduo e não incluiu as cooperativas de reciclagem. Elas não estão incluídas nesse processo. Elas prestam, as cooperativas, um grande serviço ambiental para a cidade. Grande serviço ambiental
para a cidade. E muitas vezes não são reconhecidas por esse trabalho que prestam. Entendeu? As prefeituras, na sua grande maioria, todos os exemplos que eu conheci, de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, que eu tenho mais proximidade, é que elas às vezes pagam para trabalhar, porque elas recebem material que não é reciclado e tem que dar uma destinação desse material posteriormente. E o poder público se silencia. O máximo que ele faz, às vezes, nas prefeituras que eu acompanho, mais de perto, é um apoio logístico para o transporte desse material. Mas não tem uma política pública efetiva enquanto a participação dessas cooperativas. Muito menos um trabalho que é realizado ambiental, o serviço ambiental que elas prestam, muitos praticados por mulheres. O movimento nacional de catadores e catadoras é predominantemente feminino. Então ainda tem uma questão de gênero que a gente discute desse cenário. A gente vai trazer na live de amanhã esse debate, inclusive. Então, eu vejo uma total ausência do poder público e de nós, enquanto sociedade civil, enxergar o papel importantíssimo ambiental feito para as cooperativas de reciclagem. Que as PS ser incluídas nesse processo, incluídas nesse debate. Uma das nossas ações que a gente vai fazer dentro do fórum é dar a voz, a participação efetiva dessas comunidades, dessas cooperativas de reciclagem. Que elas possam ter voz e fala nos seus problemas, na busca por soluções. E que juntos a gente possa dialogar com elas, sociedade civil, poder público, academia, que a gente possa se unir em torno de uma política mais efetiva em relação aos resíduos sólidos. Esse é o meu posicionamento e que a gente vai enfrentar nesse debate aqui no Fórum Estadual Município Lixo Zero. Concordo com você, só para reforçar, Alexandre, eu acho importantíssimo, porque eu vejo alguns projetos pontuais onde não se inclui a cooperativa, e eu bato nessa tecla. O que adianta eu fazer uma ação pela universidade, pronto e acabou? Não, eu tenho que incluir o poder público municipal, eu tenho que incluir a cooperativa e dar visibilidade para a cooperativa, que ela ficou 4, 5 anos na invisibilidade, entendeu? Elas estão desaparelhadas, elas estão desmotivadas na invisibilidade, e a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho importante o papel da iniciativa privada, de associações, de cooperativas, de empresas de pequeno porte, cada um com o seu nível de atuação. E a inovação está aí. É você ter essa cadeia circular funcionando, cada um com a sua responsabilidade, cumprindo o seu papel, sem querer menosprezar o outro. E o que acontece nos últimos anos é isso. É a invisibilidade das cooperativas de catadores. E a gente precisa combater isso. Não podemos continuar dessa forma. Concordo. E eu acho que os eventos do Instituto, essa parceria é importantíssimo sempre. Aproveitando da sua experiência na academia, como professor da universidade, com um longo currículo de pesquisa nessa área de sustentabilidade, eu quero saber de você quais são as soluções tecnológicas que possam ser utilizadas para a melhor gestão dos resíduos sólidos nas cidades na Amazônia. O que a academia, o que as universidades estão pesquisando quanto a isso? Olha, Alexandre, a gente tem muita pesquisa, tá? A gente precisa ter pesquisas que dialoguem, algumas dialogam e outras não. Nós precisamos avançar em outras pesquisas, tá? Mas eu queria, paralelamente ao responder essa pergunta, eu queria falar para você e para os colegas que estão nos assistindo aqui, que é importante, na conceituação, a gente entender o que é resíduo sólido, né? O que é rejeito. A gente tem problemas aí de rejeitos de empresas de mineração que provocam grandes impactos ambientais e brigas na justiça que não se resolve nada até hoje. Nós temos a importância do gerenciamento do resíduo sólido, que é a lógica municipal, e a gente tem uma assimetria no Brasil. Se a gente for olhar experiências no Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, nós temos uma assimetria muito grande desse sistema de gestão.
Se você perguntar assim, tem um sistema de gestão em Bragança? Tem, muito superficial, com a responsabilidade de cada órgão, onde a grande maioria vai para o lixão, tá? E uma parte, a cooperativa, a gente transfere os nossos problemas para a capital, que é Belém. Nós não resolvemos nosso problema. E Bragança não é uma exceção. A colega Norma aí, eu gostaria de ter acesso aos projetos que atualmente estão sendo discutidos. A gente pode estar disponibilizando, sim, Norma, e os colegas estão aqui. Vocês podem depois seguir a gente no Instagram e a gente pode estar conversando sobre alguns projetos, tá? Então, ou seja, a gente tem o gerenciamento dos resíduos sólidos, entender o ciclo desses resíduos, falar de economia circular. É um pouco, meu aluno vai trabalhar no Cumbu, em Belém, na região metropolitana, analisar essa dinâmica. COP30 está chegando. O FPA vai ter a honra, e eu convido todos que estão assistindo aqui, dia 23 vai ter o lançamento oficial, Alexandre. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência vai acontecer na primeira quinzena de julho, em Belém, em 2024. Em 2025, em novembro, nós temos a COP30, tá? Então, enfim, nós temos uma assimetria desse gerenciamento de resíduos de norte a sul do Brasil, em várias áreas, inclusive. E o que eu acho importante é a gestão integrada de resíduos, tá? Que a gente tem que avaliar. Eu tenho que avaliar dentro da minha casa. Eu tenho a minha responsabilidade. O meu resíduo domiciliar, teoricamente, a responsabilidade é do Poder Público Municipal de Bragança, o seu, Ananindeua ou Belém. Tá entendendo? Enfim, mas a gente tem uma coparticipação de resolver coisas, de minimizar. Então é outra questão importante que a gente tem que avaliar. E aí é muito importante, Alexandre, a gente entender a sociedade, a matriz de responsabilidades. Eu dou um exemplo. O Poder Público Municipal tem a responsabilidade de resíduos domiciliares, limpeza urbana e resíduos sólidos urbanos. A iniciativa privada pode ser uma parceira? Pode. Além do gerador e o Poder Público Municipal, a gente tem a responsabilidade de estabelecimento comercial e as empresas de serviços. É uma coparticipação, Poder Público Municipal e quem gera. E aí tem empresa para abrir a boca e falar que está fazendo um favor. Não é favor, é obrigação. Quem gera o resíduo tem que dar um destino. Eu queria fazer um parênteses aqui, que tem muitas empresas que têm experiências pequenas de serviços. Um exemplo que eu vi aqui de Bragança, na área de pneus, que tem algumas práticas bem legais na área da sustentabilidade, mas que não divulga para o seu cliente, para o seu consumidor. Então a gente desconhece, Alexandre, tem práticas legais de empresas de serviços aqui em Bragança que a sociedade bragantina não conhece. Deve ter Ananindeua, em Belém, entendeu? Tem um trabalho lindo de uma empresa privada que aproveitava a água da chuva, fazia tratamento para lavar os carros. Eu fui conquistado por essa empresa de Belém. Virei cliente fiel. Tá? Então a gente tem que entender a matriz de responsabilidades. Tá? E o gerador, indústria, mineração, empresa, tem essa responsabilidade. Enfim, o que eu vejo na inovação dessa tua pergunta que tu me veio, soluções tecnológicas? Existem vários exemplos no Brasil e no mundo. O que a gente tem que ver o que é a cara da Amazônia. Nós temos que resolver nosso problema, parar de transferir para a capital, fazer com que a gente tenha uma política de interiorização da transformação desses resíduos, do plástico, do Tetra Pak, do vidro, da pilhas e baterias, entendeu? Então a gente tem que pensar que saia da lógica da capital e que vá para o interior em locais estratégicos. A gente tem que parar de transferir. E a inovação também é no diálogo e na utilização do arcabouço legal e fazer com que a legislação cumpra e que a gente tenha educação ambiental permanente. A Política Nacional de Educação Ambiental é de 1999, Alexandre. Entendeu? Então, a família, a escola, o município, as igrejas, as empresas privadas,
o Estado, o município e a União, cada um tem sua responsabilidade. Alguns não fazem nada e acumula para os outros. Entendeu? Então, acho que a inovação tá eu fazer a minha responsabilidade. Então, não existe uma receita de bolo. Eu acho que a gente precisa, eu como pesquisador, não conheço todas as experiências, eu acho que a gente precisa trazer, divulgar. O fórum pode ser um canal importante no segundo fórum para a gente dar uma divulgação dessas boas práticas que acontecem no estado do Pará e que a gente possa copiar, entendeu? Não tem nenhum crime em copiar boas ideias, entendeu? Perfeito. Dionísio, eu sou muito entusiasmado com a questão do empreendedorismo, com a questão da sustentabilidade. Eu vejo que a gente pode, por meio do empreendedorismo, trazer grandes soluções. A academia tem um sem número de pesquisa já desenvolvida ao longo do tempo. Pode sim ser a matriz de grandes negócios no futuro. O que a gente precisa estimular, acho que até dentro da universidade, eu trabalhei muitos anos na Instituição de Ciência e Tecnologia, trabalhei na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, e nosso desafio, na época, era levar ao mercado essas pesquisas que são desenvolvidas na universidade. A gente precisa estimular essa maior transferência de tecnologia e que as pesquisas também possam ser, em outras áreas do meio ambiente, mais assertivas quanto às necessidades da iniciativa privada. E juntos a gente consiga dialogar e trazer soluções tecnológicas para o problema da sustentabilidade. Outra questão que eu debato muito e discuto muito é a questão do poder público estimular esse empreendedorismo, ser um indutor desse empreendedorismo. Eu vejo um exemplo aqui na cidade de Ananindeua, por exemplo. A prefeitura faz um grande trabalho de recolhimento de pneus. Ok, importantíssimo isso. Mas ela exporta isso para o estado de Pernambuco, onde lá eles dão uma industrialização desse pneu retirado da cidade. Por que não estimular políticas de atração dessa iniciativa privada para gerar emprego e renda aqui, na cidade? Que a gente possa trazer soluções tecnológicas, mas também gerar emprego e renda através da sustentabilidade para a nossa cidade. Se a gente entender, compreender que a sustentabilidade pode ser um bom negócio para a geração de emprego e renda, talvez a gente possa internalizar o conceito da sustentabilidade no seio da sociedade, para que possa estimular mais a sustentabilidade. A gente possa consumir mais produtos sustentáveis, a gente possa internalizar uma empresa que faça a reciclagem do vidro, que não existe aqui. Existia-se no passado, mas não existe mais. Por exemplo, não existe mais aqui. A gente precisa dar vazão a novos negócios das cooperativas, para que elas não ficam exclusivamente dependentes de um atravessador para vender aquele material excedente reciclável. Ela pode gerar outros produtos, mas para isso falta capacitação técnica, falta as linhas de financiamento, falta estímulo do poder público. Quanto o Ministério Público, outra questão muito interessante que eu vi, quanto o Ministério Público atua aqui na região metropolitana na questão dos resíduos sólidos, ele propôs para algumas empresas um termo de ajustamento de conduta, para assim se responsabilizar pelo seu resíduo gerado, fazer a logística reversa, recolher também esse material. E o engraçado, algumas incompreenderam, depois desse termo de ajustamento de conduta, que praticar reciclagem nos seus negócios, praticar sustentabilidade, pode ser um bom negócio. Pode ser um bom negócio. E nem queriam mais destinar parte desses resíduos para as cooperativas, porque queriam fazer já como um negócio mesmo, implantar um negócio a partir da sustentabilidade. Então, eu acho que o Estado também pode ser esse indutor dessas políticas públicas, mas que gerem, por meio do empreendedorismo inovador, soluções tecnológicas, estimule soluções tecnológicas para a questão dos resíduos. Eu dei vários exemplos aqui. Novos produtos oriundos da reciclagem, feitos pelas cooperativas, esse trabalho com resíduos do pneu,
que é muito importante que existe nas cidades, mas precisa atrair investimentos que possam fazer a logística reversa do pneu aqui na cidade. É possível, é possível. Tem matéria-prima, então é possível. Mas falta uma política de atração desses investimentos tecnológicos que estimule a sustentabilidade. Enquanto a gente não virar essa chave, que é necessário atrair esses investimentos para o Estado e gerar emprego e renda, a gente não vai sair dessa discussão, desse círculo vicioso quanto à questão dos resíduos sólidos. E vai cada vez mais consumir mais produtos e gerar mais resíduos. A gente tem muita tecnologia, tá? Tem registro no INPI, tem pesquisas na universidade. Aqui em Bragança a gente tem poucas pesquisas, mas nós temos. Em Belém vai ter mais, Paragominas. Então vão ter pesquisas que a gente tem tempos de aplicação a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas existe um diálogo da universidade com a sociedade. Agora não tem momentos que flui e tem momentos que não. Eu já tive trabalhos de parceria com a iniciativa privada, entendeu? Então a gente tem que entender que existe um arcabouço. Todo mundo sabe que a partir do pneu eu posso produzir asfalto. Então todo mundo sabe de várias coisas. E aquela coisa, é importante estimular que o negócio surja no estado do Pará e que deixe de mandar por um determinado período para outros estados. Então a gente tem que fomentar isso. O Sebrae, muitas empresas, várias agentes de inovação, startups, aceleradoras, vêm incentivando esses negócios. Vai nascer negócios aqui em Bragança de compostagem por assinatura. Aquela pessoa que sabe a importância, tem exemplos no Rio de Janeiro, em São Paulo, de compostagem por assinatura. Eu e você não temos espaço suficiente, não temos paciência, sabemos a importância da compostagem e a gente pode destinar o nosso resíduo orgânico da nossa residência para um trabalho de compostagem. Então, as ferramentas estão aí. O que a gente precisa é estimular esses negócios. Eu acho que é um caminho de inovação. O diálogo entre os atores, os stakeholders, tá? Público, privado, parceria, trabalho de pesquisa, laboratório, todo mundo dialogando, cada um com a sua responsabilidade, cumprir o que está na lei, tá? A lei é bem clara, nós temos um arcabouço interessante. Precisa melhorar alguns aspectos, Alexandre? Precisa. Mas nós temos uma lei poderosa de resíduos sólidos, uma logística reversa. Verifique quantas empresas cumprem a logística reversa daquilo que produz, tem que estar um destino apropriado. A gente vai contar nos dedos. Então, enfim, eu acho que a gente tem um arcabouço tecnológico. A inovação está exatamente de cumprir o que a lei coloca, de dialogar com os outros, é de pegar exemplos legais. O que eu vou fazer com plástico que eu vou coletar no rio Cereja, que é um material que já está, um plástico em elevada taxa de decomposição e com odor? O que fazer? Tem algum local que eu possa transformar isso? Você está entendendo? A gente precisa avançar em outros aspectos também, tá? Sucata marinha, linhas abandonadas na praia de Juruteua e Vila dos Pescadores estão indo para as bolsas de clubes de mulheres, fazendo bolsas com reaproveitamento de sucata marinha e linhas abandonadas de pesca. Então, você vê que tem alguns caminhos, então, são interessantes. Eu acho que fomentar esses negócios, eles estão nascendo, você acompanha. Você teve a experiência de trabalhar na FAPESPA, então tem vários projetos nos últimos anos que eu atuo voluntariamente como mentor na área ambiental, de negócios que estão com essa pegada da sustentabilidade, de resolver verdadeiramente. Então, eu acho que arcabouço tecnológico nós temos, falta muito mais para se pesquisar, mas tem bastante coisa para que a gente possa... A gente fica com aquela sensação, né, Alexandre? Poxa, a gente está fazendo a mesma coisa há tanto tempo e a gente não para de bater nessa tecla, não é verdade? É verdade. A gente fica patinando. Então a gente também não... Você acha que todos os grupos de pesquisa do estado do Pará conhecem o que o outro faz com a temática de pesquisa? Não conhece. Nós temos que avançar nesse aspecto? Temos, eu concordo.
enfim. Um debate longo que a gente precisa internalizar de pesquisa no Estado e mais avançar na transferência E de no tecnologia Brasil, e que gere realmente um negócio. Nós temos experiências legais no Sul, né? Aquilo que é de bom você traz, o que não é de bom não se traz, enfim. Perfeito. E olha só o que a Luísa comentou aí, ó. Acredito que tudo comece na conscientização que se dá por conta da educação ambiental, é algo um tanto longe do alcance de muitos. Eu estava em Belém num sinal e vi moças jovens num determinado local jogando lixo no meio da rua. Tá entendendo? Então é complicado. A pessoa que está dentro de um ônibus joga uma latinha de cerveja ou de refrigerante do nada na cabeça de outra pessoa. Então, sabe, ainda a gente vê isso em qualquer canto do Pará. A gente vê isso, Dionísio, acredito eu, porque a gente foi educado, eu entendo assim, que a gente foi educado, enquanto sociedade, a achar que a questão dos resíduos sólidos era um problema do poder público. Então, eu consumia, eu embalava no saco preto ali do lixo da morte ali, entregava para o poder público e não me responsabilizava mais para onde ia dar aquela destinação. A gente foi acostumado assim, educado assim enquanto sociedade, que o problema dos resíduos sólidos era um problema exclusivamente do poder público. A gente, a partir agora dos últimos tempos, das novas legislações, principalmente da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, criou uma responsabilidade, que eu digo tripartite. O que quer dizer isso? Tem responsabilidade do poder público, mas também tem a iniciativa privada e tem a sociedade civil organizada. A questão dos resíduos sólidos é uma responsabilidade de todos nós. Compartilhar iniciativas que possam mitigar a geração desse resíduo. É uma responsabilidade em conjunto. A gente, enquanto brasileiro, a gente até é mal visto pela comunidade internacional, dizendo que a gente degrada muito o nosso meio ambiente. Degrada mesmo, é uma falha nossa. Mas não é uma falha legislativa. O Brasil tem uma avançadíssima política ambiental em todas as áreas. Em todas as áreas. Para a gente ter uma ideia, a Política Nacional de Meio Ambiente, eu já falei isso em outras oportunidades, era a data do início dos anos 80. Era de 1981. Uma legislação avançadíssima por seu tempo, que ela bebeu na fonte, eu digo, do que era discutido na Conferência de Estocolmo de 72. Então, muito antes da própria Constituição de 88, que foi avançadíssima também na questão ambiental. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, avançadíssima também. O que falta para a gente, enquanto sociedade, é a materialização dessas políticas públicas, a efetividade dessas políticas públicas, dar efetividade para essas políticas públicas, que elas já existem. E eu compreendo, eu tenho a absoluta certeza que a gente só vai dar vazão a essas políticas públicas se a gente juntar política pública com inovação em ciência e tecnologia. A gente dá uma cara de negócio para a sustentabilidade. Trazer a responsabilidade maior da sociedade civil. Você falou dos exemplos do clube de compostagem, por exemplo, faz compostagem por assinaturas, por exemplo. É um modelo de negócio novo que não existia até 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente não falava sobre isso. E hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. Que precisa ser mais estimulado, inclusive. Precisa ter muito mais clubes desses de reciclagem. É um negócio... para nascer aqui em Bragança, Alexandre. Tá para nascer o nosso aqui em Bragança. E aqui é Ananindeua também. A gente quer montar esse clube de reciclagem também. De compostagem, perdão. Mas uma questão ainda que me assombra ainda em relação a isso, eu vou me deter ao tempo que já está terminando, é que a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto empresa, ver que na Amazônia a gente precisa virar a chave e construir pelo menos os aterros sanitários. Construir pelo menos os aterros sanitários. A política lixo zero, ela é visionária, como a gente aprende no nosso curso de formação, é um compromisso ético nosso, e que é o compromisso de quê? Desviar até 90% dos resíduos que a gente consome dos aterros sanitários. Mas a gente tem que acabar com a ideia de lixões a céu aberto.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem 13 anos já de implementação no país. Completou agora 13 anos de implementação. E a gente ainda tem muitos municípios lixões a céu aberto. O lixão do Aurá, que atendia a região metropolitana de Belém antes da construção do aterro sanitário, embora ele não esteja formalmente em funcionamento, ainda recebe rejeitos da construção civil, da indústria, entendeu? É um absurdo, provocando ainda os problemas ambientais para a sociedade ao entorno. O aterro sanitário de Marituba, que fica localizado na cidade de Marituba, que atende a região metropolitana de Belém, também foi feito num processo de um licenciamento ambiental controverso, eu diria eu. Controverso no mínimo, para não dizer na total ausência da ilegalidade, porque traz problemas ambientais para a população no entorno gigantesco. Proliferação de doenças, contaminação do lençol freático, até recentemente não tinha aproveitamento energético dos gases do efeito produzidos no aterro sanitário. Agora que eles construíram uma usina ali que vai gerar energia ali proveniente do gás, mas da sua construção isso não foi pensado. Então, é uma coisa que a gente não pode mais admitir nos próximos licenciamentos. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade tem que avançar nesse debate quanto a isso. Para terminar, Dionísio, esse nosso modelo de gestão dos resíduos sólidos pela metodologia do Instituto Lixo Zero Brasil, no apoio e na formulação de políticas públicas, qual a sua expectativa quanto à cidade de Bragança a partir da promulgação, como você falou, da Lei Municipal da Semana Lixo Zero, que é algo que a gente ainda está lutando aqui, já foi aprovado aqui na Câmara Municipal de Ananindeua, mas há quase um ano o prefeito aqui não homologa essa legislação, não traz ela como política pública. A gente dá a inferir a ideia de que não é uma prioridade a questão dos resíduos sólidos, mesmo com todos os problemas. Mas qual a expectativa de você, a partir da promulgação dessa lei na cidade e nos outros municípios que já estão debatendo essa questão? Alexandre, antes de fazer um comentário sobre isso, eu queria só reforçar uma coisa que a gente precisa sensibilizar, e ainda a gente vê hoje em dia a temática da educação ambiental, a Política Nacional foi promulgada em 1999, e ainda a gente vê a temática da educação ambiental tem que ser discutida por qualquer disciplina. Eu já vi um colega da Química falando, não é minha responsabilidade falar de educação ambiental, é responsabilidade do professor de ciências. Em nenhum momento ele verifica o impacto que alguns reagentes químicos podem ter no ambiente natural e fazer um trabalho de sensibilização. O chato, eu vou muito da linha da Rede Brasileira de Educação Ambiental, que a lei é bem clara, é uma atividade interdisciplinar. Todo mundo tem que discutir e tem que linkar ao seu grupo de pesquisa, ao seu negócio, ao ensino fundamental, médio, ensino superior. Então falta essa sensibilização. Todo mundo joga para um único professor isso. E criar uma disciplina específica, tem um projeto de lei tramitando há muito tempo e eu espero que nunca seja aprovado. Porque as pessoas têm que entender que dentro da minha área eu posso linkar com a educação ambiental. Primeiro ponto, isso vai ser um avanço fantástico em várias áreas do conhecimento. Isso não acontece, tá? O segundo ponto é a gente ver quem está na legalidade. Não é só em Bragança, você vai ver qualquer município do Pará e do Brasil que tem uma cooperativa, saiba, tem uma cooperativa, mas tem também as empresas que estão na ilegalidade. Eu, como cidadão, aqui em Bragança, eu só vou utilizar o mototaxista legal. Eu não vou utilizar o ilegal. E o ilegal tem 3, 4 vezes mais do que o legal. Entendeu? Se a gente não tiver essa sensibilização, é complicado a gente avançar. Época do defeso do caranguejo. Poxa, vamos respeitar, não vamos comer o caranguejo na época do defeso? É resíduo que é descartado, é sensibilização ambiental. Então, eu queria, antes de responder essa tua última pergunta, reforçar isso. A gente precisa ter esse avanço em cada área, empresa,
laboratório, grupo de pesquisa, na escola. A gente sempre tem que linkar a nossa atividade com a educação ambiental. É uma obrigação. É só ler a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dizer a responsabilidade e ver qual é a responsabilidade de cada um. Tá? Respondendo essa tua pergunta, não foi fácil aqui em Bragança. Quer dizer, eu pressionei bastante, fiquei monitorando, o prefeito sancionou, então a gente tem mas também não basta a gente ter só leis, né? Nós temos que sensibilizar essas leis. Como é outubro, agora é fazer um trabalho, o Convida é uma ferramenta fantástica criada, acho que 2007, 2008, primeira ou segunda gestão do governo Lula, e o Convida é uma ferramenta fantástica para discutir a Agenda 21 dentro da escola. E ele avançou muito pouco na sensibilização. E é uma ferramenta, Alexandre, fantástica. O professor que passa a conhecer e implementar, e aí é retomar, convida, falar da nossa Semana Lixo Zero, do Instituto Lixo Zero em outubro, e eu espero que tenha uma aceitação das escolas, e eu vou começar a fazer uma peregrinação tanto com as escolas municipais, particulares e estaduais. Já começar agora em agosto, setembro, quando eu me recuperar, depois de uma semana do Covid, que eu testei positivo ontem. Então já pretendo fazer uma peregrinação para sensibilizar a gente, pensar em ações. Uma coisa que eu acho muito importante, Alexandre, que eu acho que é uma parte da gente sensibilizar a meninada, estudantes universitários, é fazer, como a administração fala, de promover competições com ideias para resolver problemáticas ambientais em Bragança, Tracuateua, Viseu, Ananindeua, nos nossos 144 municípios do estado do Pará, de promover essas competições de ideias. Nossos adolescentes, nossos universitários têm ideias fantásticas. Se você acompanhar de Belém, nasceu a partir de projetos sociais, startups que nasceram de Belém, eu vou lembrar o nome já, que nasceu de projetos sociais de Belém com apoio que virou startups. Né? Eu quero lembrar um projeto muito legal que aproveita a água da chuva e que torna a água potável para as comunidades ribeirinhas. A Manacatu. Então tem vários projetos sociais lindos que nasceram dentro da universidade e viraram startup. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa retroalimentar, nós temos que promover eventos e trabalhar com essa meninada, com jovens, que vai ter resultado muito legal, tá? Dionísio, é que está acabando o nosso tempo, o Instagram vai bloquear nossa fala daqui a pouquinho. Né? Desculpa, meu querido. Só fazer um registro rápido da participação da Cristine Maia, que falou da questão do lixo hospitalar. É um problema mesmo que deve ser compreendido pelo poder público como prioridade, que causa grande contaminação do meio ambiente. Só para terminar mesmo, uma fala final para o fórum, para o primeiro Fórum Estadual Município Lixo Zero. E fazer o convite para todo mundo participar no dia 24, no auditório da Faculdade Estácio, campus Ananindeua, a partir das 16 horas. Alexandre, então, olha só, eu estou muito triste por não estar aí. O hospital tem a obrigação de dar um destino para esse resíduo hospitalar. Espero que todos possam participar, convidar a comunidade de Belém, Ananindeua, da região metropolitana, que possa participar. Espero que seja um momento riquíssimo para nós do Instituto Lixo Zero. E é isso, tá? Perfeito. Eu espero que todos participem. Eu vou estar aqui. Se acontecer online, eu participo um pouquinho, tá? Espero que dê tudo certo. E parabéns aí pela tua organização através do Hub Amazônia, do Ananindeua Lixo Zero. Parabéns mesmo a você e a Sandra pelo trabalho brilhante que vocês fazem na região. Ok. Muito obrigado, Dionísio. Fica um forte abraço. Muito obrigado pelo aceite do convite da participação nessa live. Ainda vai ter mais 2 lives, na terça e na quarta-feira, que a gente vai estar divulgando aqui no perfil Ananindeua Lixo Zero. Um abraço. Para quem não pôde acompanhar, a live vai ficar salva aqui no perfil. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.